Oi, gente. Eu sou Andressa Savoldi, concluinte do curso de Pedagogia do ISERJ, Instituto Superior de Educação. Eu já tenho formação em Letras, em pós-graduação em Psicopedagogia e MBA em Administração de Marketing e Comunicação Empresarial. E agora eu estou terminando também a minha formação em Coaching, para atuar como coach educacional. Então, com um pouquinho de bagagem, eu venho agora falar com vocês sobre desenvolvimento da criança. O que é importante para esse desenvolvimento acontecer da melhor forma possível e a criança não ser prejudicada lá na frente, que possa ajudar também no desenvolvimento dentro da escola, né, o desenvolvimento acadêmico. Então eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é a minha rotina, porque eu tenho um filho de 5 anos de idade, o nome dele é Miguel. Oi gente, eu sou Miguel. Isso, essa coisa linda que vocês viram aí. O nome dele é Miguel, ele tem 5 anos. E hoje eu tenho uma rotina bacana com ele. Eu até tive uma rotina bacana até os 2 anos de idade, quando nós morávamos no interior, dentro de um condomínio, e lá tinha praça, que ele brincava bastante, inclusive, tinha parquinho, então eu tinha essa rotina com ele diária, de estar levando ele em contato com a natureza, ao ar livre, que é muito importante para a criança. Como muitos devem saber, a formação do caráter da criança, essa base ela se forma até os 7 anos, 8 anos, que é quando o hipotálamo amadurece, que é a parte responsável pela memória da criança, da cabeça, porque o cérebro não está completamente maduro ainda, né? A gente vai crescendo com o tempo. Então é muito importante tudo que é feito nessa parte inicial, porque é a base, é o que a criança vai levar para a vida toda e que vai influenciar no adulto que ela vai se tornar. Por isso que é tão importante. Pontos principais em relação ao desenvolvimento da criança. Primeira coisa, a criança precisa de rotina. É fundamental a criança ter rotina, porque ela não sabe por ela mesma como que vai ser as coisas. Isso é o adulto que coloca, né? Normalmente a criança que é muito indisciplinada na escola é porque ela não tem disciplina nenhuma em casa. E o que é importante a sociedade compreender, né, os pais, que é preciso andar junto com a escola. Não adianta só achar que estou colocando na escola, né, para ser educado. Não, a escola ela serve para escolarizar. Né? Ela vai ensinar a alfabetizar, vai ensinar as áreas importantes do conhecimento, né, humanas, naturezas. É isso para que a escola serve. Daí ela se sociabiliza, né, aprende a conviver com outras crianças, com outras pessoas. A escola é para isso. A gente não pode achar que a gente vai colocar a criança na escola e ela vai receber toda a educação necessária que é preciso. Não. A família precisa caminhar junto com a escola. Então, precisa ver essa educação dentro de casa, para na escola, na verdade, ser complementar a essa educação dentro de casa. Então, a primeira coisa é rotina. A criança precisa de uma disciplina em casa, daí ela vai ter essa disciplina em todos os lugares que ela for, principalmente na escola. O que faz parte de uma rotina da criança? A criança, ela precisa, primeira coisa, dormir bem. É importante porque a criança cresce nesse momento. Outra coisa, ela precisa dormir cedo, porque o hormônio do crescimento, ele é liberado nessas primeiras horas, assim, até as 10 horas da noite. Então ela tem que dormir antes disso. O ideal para uma criança é que ela durma de 10 a 12 horas de sono por dia. A criança ela precisa dormir, ela precisa descansar, porque ela é muito mais ativa, daí ela vai ter um dia ativo também, ela tá sempre brincando, correndo. Então, assim, precisa dormir cedo para acordar cedo. Então, o que eu aconselho, né, aos pais é 7h30 estarem lá com os filhos, colocando na cama. Insistir, se você fizer isso sempre, todo dia, mesmo que no início, não quero ir, quero continuar no computador, quero brincar, quero ver filme, enfim. Não importa que a criança chore, coloca, não, agora é a hora, você já teve o dia inteiro para brincar, para fazer suas coisas, agora é hora de dormir. Isso é o que eu faço com meu filho. Ele sempre dormia à tarde, né, por causa que eu tenho uma carga puxada de estudo, então eu também estudava à noite. Só esse período que eu estou estudando só na parte da manhã e estagiando à tarde, então eu consegui fazer essa rotina com ele e está sendo muito benéfica, não só para ele quanto para mim. Então ele entendeu que ele tem, durante o dia, ele tem o momento dele, né, de manhã, que ele está em casa. Então ele tem momentos de atividade, ele é uma criança que gosta assim, de tecnologia, como a maioria das crianças hoje que nascem na tecnologia, né? Então ele gosta de ficar no celular ou no computador. Só que assim, eu sei que
completamente prejudicial, né? A criança ela não pode ficar mais de meia hora num aparelho desses que prejudicam tudo, inclusive o desenvolvimento. Mesmo que sejam coisas como letras, outras línguas que elas estejam aprendendo, né, jogos educativos, mesmo sendo jogos educativos, não é aconselhado que a criança fique mais de meia hora, porque prejudica, inclusive, o desenvolvimento dela, né? Mais que pareça que tá ajudando lá os jogos educativos, a criança fica mais inteligente, sim, ela fica... A criança é uma esponjinha, né? Tudo que ela vê, ela suga e fica aqui na memória. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses aparelhos, eles... Ali a gente parece, né, que tá vendo uma imagem, mas na verdade a gente não tá vendo uma imagem, né? É um ponto que fica assim o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso vicia, hipnotiza, por isso que a criança fica ali e não quer sair dali, a gente mesmo, né, fica ali e não quer sair dali. Então se puder evitar, é melhor. Então assim, quer fazer um jogo educativo? Senta com seu filho e faz esse jogo, faz coisa concreta, sabe? Pra ele estar se movimentando, a criança ela precisa estar em movimento. Gira aqui, gira. Para se desenvolver integralmente, né, a parte motora, cognitiva, então precisa estar em movimento. Então senta, faz um jogo educativo, né, pega letras, monta palavras, outras coisas mesmo, né, a criança usa a imaginação, então você pode brincar de várias coisas, ela vai estar desenvolvendo a imaginação muito mais do que estaria ali. Se você pegar um livro também, mostrar, abrir, é extremamente importante. A criança precisa entender essa coisa da leitura, né, que a gente vê que muitas crianças não gostam de ler, o povo brasileiro é uma população que praticamente não lê, é uma minoria de pessoas que leem, e isso começa em casa, né, a gente que tem que apresentar, né, aos pais o livro para a criança gostar, nossa que legal, as imagens, a história, tem um mundo ali, um mundo novo para descobrir, que é extremamente encantador, porque os livros têm vida, né? Os livros são cheios de histórias, de aventuras, de conhecimento, então elas precisam cultivar essa paixão desde cedo. Meu filho está compreendendo isso aos poucos, né? Eu preciso tirar ainda essa parte muito tecnológica, mas ele entende que ele tem essa rotina. Então de manhã ele tem um momento do café da manhã, um momento dele ter, um momento dele, né, de ver os vídeos que ele gosta. Ele tem cada momento para cada coisa, né? É o momento de fazer uma atividade como se fosse escolar, né, com letras, e daí ele tem a hora do almoço, então ele já sabe que tem que se arrumar, colocar o uniforme, que deu a hora, e à tarde é escola. É Miguel, não? É escola. E ele sabe que quando ele chega na escola, ele tem que ir direto pro banho. Ele chega assim, pingando, todo suado, sujo, que ele brinca pra caramba na escola, né, como toda criança. Depois do banho, ele tem que jantar. E depois de jantar, ele tem esse momento livre, porque é um momento que eu tô aproveitando para estudar. Mas daí ele sabe, quando dá 7h30, eu já coloco lá para despertar, fala, bom, hora de ir pra cama. Então ele já sabe, às vezes ele choraminha um pouquinho, resmunga, mas não, ele sabe que é aquele momento. E é um momento, esse momento de dormir, é um momento que tem que ser agradável para a criança, é um momento do qual ela sente que ela está recebendo atenção, que é um momento bom. O legal, né, quando você leva a criança para dormir e fala, olha, agora é o momento da história. A gente vai contar uma história. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. Então é muito interessante. Eu faço isso com meu filho. A gente tem o hábito também de orar sempre antes de dormir, então eu oro com ele. Normalmente ele capota no meio da oração, pra começar a roncar. Esse daí tá dormindo, ele já é 8 horas, 8h30 no máximo, ele já tá dormindo. E ele acorda bem cedo, porque como eu levanto 6 horas pra ir pra academia, eu saio do lado, ele acaba levantando também, ele vai dormir um pouquinho com o voo. Daí quando eu volto, a gente faz o processo de novo. A gente ora, um café, para daí começar as atividades do dia. Então é muito importante a criança ter rotina e ela descansar, porque nesse momento que ela descansa, ela cresce. Quero que isso fique bem firme com vocês. O desenvolvimento da criança é extremamente importante e ela precisa descansar para crescer. A segunda coisa, uma boa alimentação. A criança não tem como se desenvolver plenamente sem uma boa alimentação. Então é extremamente importante, não adianta só ela dormir cedo, né, ter a rotina, se ela não se alimenta bem, porque daí o organismo não consegue sugar aqueles nutrientes para o corpo estar forte, né, para a criança conseguir ter aquela rotina ativa e tudo. Uma boa alimentação é evitar besteiras, isso é uma coisa que eu tenho que cuidar com meu filho, que ele é uma formiga, adora doce, gente, mas não pode, tanto que ele faz o exame, inclusive, para ver como é que tá
a glicose e tem que mudar bastante coisa. Então, uma coisa extremamente importante é a alimentação. A criança, ela precisa ter uma alimentação saudável para ela dar conta do dia de atividades dela, né, de rotina. E o organismo, ele suga os nutrientes quando se alimenta corretamente. Senão ele não vai conseguir sugar esses nutrientes para nutrir o organismo, né? Então você precisa de um bom sangue. Para você ter um bom sangue circular, você precisa colocar coisas boas para dentro. Então é muito importante beber bastante água, principalmente quando acorda. Dá sempre um copo de água para a criança, ela beber água de jejum é importante. Enfim, então precisa de uma boa alimentação, água bastante de manhã, comer salada, frutas, e não é bom que ela coma entre as refeições, porque o organismo precisa descansar, então tem que ter hora para essas refeições também e para cada coisa, né, como todo mundo sabe. Então assim, se você unir ar livre, ar puro, bom sono, água, boa alimentação, sol, a criança precisa de vitamina D, então tem que estar tomando sol. Isso tudo ajuda nesse desenvolvimento. E a criança precisa de muito amor, de muito carinho. Então, assim, você que é pai, mãe, ou responsável por alguma criança, é extremamente importante que você enche ela de amor, de carinho, de reforços positivos, para ela acreditar nela mesma, né? Que ela é amada. Uma criança que é amada é uma criança feliz. E essa criança que é amada e é feliz, ela vai ter um comportamento melhor dentro da escola. Então é importante que isso seja pensado. Pensar que essa base vai ser para a vida toda. E esse momento é único, a criança vai ter essas lembranças também desses momentos especiais que ela tinha, né? Do momento da história, que tinha uma rotina, que ela tinha uma vida que ela podia se sentir segura, porque ela sabia tudo o que ia acontecer. Por isso que a criança precisa de rotina. E é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês entenderem um pouco da importância. Eu, como formanda de pedagogia, a gente aprende muitas coisas. Eu vou trazer mais coisas para vocês a respeito, né, do desenvolvimento da criança. Esse é só o primeiro, só foi um pouquinho só, mas eu vou falar sobre mais coisas. Como que a gente deve lidar quando a criança não quer fazer, aquela história do não, que ela não quer, como que a gente vai lidar com essa criança. Então eu vou trazer nos próximos vídeos falando a respeito de educação dos filhos e também a respeito de alunos, né, o papel do professor, como lidar com aquele aluno ali mais irreverente. Eu vou estar trazendo isso para vocês, espero que tenham gostado e que eu possa estar contribuindo um pouquinho para estar auxiliando, instruindo, para estar aprendendo um pouquinho disso, né? Eu sou mãe, além de ser professora, sou mãe também, então eu tô unindo essa bagagem para poder estar ajudando e instruindo quem quiser saber mais a respeito. Tchau, gente, até a próxima, tá? Se você gostar, dá um like aí, curte e pode dar opiniões também a respeito do que vocês gostariam de saber, que eu tô aqui para contribuir. Tchau, tchau. Tchau!